Uma boa noite a todos. Tá bem o som aí, todo mundo escutando? Com alegria mais uma vez voltar a essa casa. E hoje a intuição foi trazer um tema que vai mexer com todos nós. Acredito que dificilmente você vai sair daqui da mesma maneira. Eu até acredito que você vai sair daqui muito incomodado. Porque eu vou falar da parábola dos talentos. Vocês conhecem? Parábola dos talentos. Jesus contou 44 parábolas. Mais direcionado, né? Sim? Mais isso. Então essa parábola vai nos remeter às nossas posições nas nossas vidas. E é uma coisa que a gente tem dificuldade, né? A gente se acha sem talento, sem habilidade, sem aptidão, não é? Por exemplo, qual é o seu talento? Difícil, né? A gente fica até acanhado, né? Eu, um tempo atrás, gente, eu imaginava que assim, eu não tenho talento nenhum. Eu olhava pra mim e falava, não sei fazer nada de especial. De especial. Mas Deus nos concedeu a cada reencarnação, oportunizou recursos maravilhosos para a gente aprender a aproveitar melhor o nosso tempo na reencarnação. Porque se não fosse isto, a gente ia voltar à pátria muito pobre de realizações. Acredite, muito pobre de realizações. Tá? E Jesus foi um grande multiplicador de talentos. Basta você perceber o que eram os discípulos e o que passou a ser os discípulos. E Jesus tinha vários talentos. E às vezes a gente distorce a questão dos talentos, porque olha o quanto os talentos de Jesus estavam ligados à moralidade. E o que o mundo hoje representa em termos de talento? É o que dá dinheiro, dá mídia, dá sucesso, dá poder, dá status, não é? Então a gente precisa quebrar isso e olhar para cada um de nós, onde Deus nos colocou e o que eu posso fazer com o que eu sei fazer. Porque muitos de nós hoje estamos nas nossas funções, nas nossas incumbências, esquecendo que aquilo foi uma posição que foi nos dada para a gente simplesmente servir. O dinheiro é consequência. Você está onde você está para servir, acredite. Então Jesus, no primeiro prodígio que ele fez, foi num casamento, na bodas de Caná. Jesus ali, o que ele fez? Ele transformou a água em vinho. Um talento, uma habilidade, né? Uma mediunidade muito grande. Transformar água em vinho. Por quê? Porque era uma festa de casamento e o vinho tinha acabado. Imagina uma festa sem vinho. É uma frustração para os noivos, uma decepção para os pais dos noivos. Então Jesus foi lá servir a um amigo, transformando a água em vinho. Imagina a gente, se a gente tivesse essa capacidade de transformar água em vinho. Estava milionário, estou rico, estou bem na fita, não é? E Jesus utilizou o talento dele só para servir. Você pega assim toda a vivência de Jesus, todos os talentos que ele tinha eram para servir. E a gente vem na matéria e deturpa. Nós veremos isso. Então, partindo dessa premissa, que a gente aprendeu que o que eu faço é para servir, é igual um dia eu perguntei para uma pessoa, qual é o seu talento? Uma senhora simples. Ela falou assim, ó, eu sei fazer uma janta e um almoço como ninguém. Foi a resposta dela. Olha a simplicidade de entender que aquilo que ela sabe fazer é servir e fazer bem feito para uma finalidade. Então, se alguns não conhecem a parábola dos talentos, é justamente por isso que Kardec colocou no Evangelho segundo o Espiritismo, essa parábola ele colocou no capítulo 16. E sabe qual é o capítulo 16? Não tem como servir a Deus e a mamão. Percebe? Então se ela está ali, já está nos direcionando, ó. Não tem como, ou você vai servir a Deus
ou vai servir a Mamon. Mamon é o Deus da materialidade. Agora a gente olha a terra como um todo. As pessoas que sabem fazer e têm habilidade, mínima que seja, está servindo a quem? Com aquilo que sabe fazer. Porque é isso que se trata a parábola. E a gente agora vai discorrer um pouco sobre ela. Porque Jesus conta assim: um senhor que ia viajar para um país distante, chamou 3 dos seus servos e confiou a esses servos os seus bens. De quem que eram os bens? Do Senhor. Ele estava confiando os bens aos servos. Então, gente, primeiro aprendizado hoje, nós precisamos ser mais humildes. Porque o que nós temos de beleza física, de aptidão, de oportunidades, baixa a bolinha porque não é seu. É de Deus. É do Senhor. E como é que é a terra? Nossa, como eu sou bom, como eu canto bem, como eu toco bem, como eu jogo bem, como eu faço isso bem, como eu sou talentoso, como eu tenho habilidade, como eu sou inteligente. Não é? A vaidade e o orgulho vai lá em cima, achando que é dele. Primeiro erro, primeiro equívoco, por ignorância. Não é seu, é empréstimo de Deus. Alexandre, então o que é meu? O que é seu? O que é seu é o que você faz com o que Deus te deu, ou para o bem ou para o mal, é seu. Simples assim. Se você estiver usando para o bem, é seu. Se você estiver usando para o mal, é seu. Agora, olha o que mundo vaidoso a gente vive. Pessoas que vêm com habilidade para auxiliar no progresso da terra e utilizam só para si. Por isso esse mundo de frustração, de vazios existenciais. Porque desde quando você vai ter algo para ser só seu, para usar só para você, só para o seu benefício? É disso que se trata a parábola. Então Deus confiou aos seus servos os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 3 talentos, 2, perdão, e a um deu 1 talento. Alguém ficou sem talento? Não. Então, assim como eu no passado achava, não tem talento nenhum. Vocês acham que eu imaginava que eu seria palestrante espírita um dia na minha vida? Há 12 anos atrás eu recebi um chamado para ser palestrante espírita. Me considero ali mediano. Só que são 12 anos de estudos ininterruptos da doutrina espírita. O que quer dizer com isso? Que Deus nos coloca uma oportunidade, mas você precisa se esforçar para melhorar, para aperfeiçoar naquilo que Deus te deu. É igual aquele jogador de golfe lá dos Estados Unidos, o Tiger Woods, que ele fala assim: nossa, passei a ter sorte depois de treinar golfe 10 horas por dia. Ele ironizava, porque a gente acha que tem que receber de Deus tudo pronto, e não é assim que funciona. Porque esse servo, quando confia os seus bens aos servos, era escolha, livre-arbítrio de cada um, multiplicar os talentos, trabalhar, desenvolver, potencializar. Então as pessoas querem receber tudo prontinho, e não é assim que funciona. Não é assim. E acredito que nós viemos aqui hoje, nesse tratamento espiritual, sintonizar isso. Porque quantas coisas você tem vontade de fazer e está aí abafando, está escondendo, está amedrontando? Porque um que recebeu um talento, escondeu o talento. E é o que mais acontece na terra: esconde o talento. Vamos perceber a lição através de Emmanuel. Então, esse Senhor confiou a esses servos os seus talentos, eram deles. Olha que tratado de confiança, de relacionamento. E viajou. Quando ele volta da viagem, é claro, se ele confiou os bens dele aos servos, ele vai pedir uma prestação de contas, não é? Claro, é dele. O que você fez com meus talentos que eu te emprestei? Gente, é a reencarnação. A gente vai ser cobrado pela nossa consciência. Nossa, eu fiquei 80 anos na terra, o que eu fiz com o que Deus me deu? Esse é o ponto. Então esse Senhor pede uma prestação de contas.
Os que tinham multiplicado os talentos, que são os servos que ganharam 5 e 2 talentos, entregaram 10 e 4 talentos, o Senhor falou para eles: servo bom e fiel, porque fosses fiel no pouco, estabelecerei em muitas outras coisas. Gente, é de uma profundidade essa colocação de Jesus nessa parte. Por quê? Primeira coisa, porque fosses fiel no pouco. Então, às vezes, o pouco que você faz para Deus é muito. É muito. E às vezes você não se acha talentoso naquilo que você pode fazer pouco. Eu vou dar um exemplo prático. Conversando com uma amiga minha, perguntei para ela: qual que é o seu talento? De propósito. Ela ficou embaraçada. Não, Alexandre, não tem talento nenhum não. Não sei fazer nada não. Eu falei: como assim não sei fazer nada? Aí nós ficamos conversando um bom tempo, né? E ela começou a desabafar as questões afetivas dela, que ela não estava satisfeita, e desabafou. Alexandre, inclusive eu estou num dia muito complicado, porque, vou desabafar com você, o meu noivo, ele me traiu 12 vezes. Foi 12 vezes, é muito, né? E o que você fez? Eu perdoei as 12. Eu olhei para ela assim: peraí, você está me dizendo que você não tem talento, e você me fala que você perdoou 12 vezes o seu noivo, 12 traições. Menina, vai ter talento para perdoar para lá, ué. Percebe, gente? Já tem talento para perdoar. É disso que se trata a parábola. E esse é o despertamento. De repente você está trabalhando no talento da paciência, da indulgência, da humildade, do desapego. E você está pensando que se eu não tiver o talento do Ayrton Senna, daquele corredor lá, o Usain Bolt, eu não tenho talento. Percebe? Vamos pegar Edson Arantes do Nascimento, Pelé. Fez mais de 1000 gols. Ele veio à terra, gente, para usar o talento dele para alegrar o povo, para dar alegria, um povo sofrido como o brasileiro. E ele fez isso. Percebe? Agora pega, para Deus, o que é maior? 12 perdões a uma traição ou 1000 gols? É simples assim. Porque a gente contabiliza segundo a nossa crença, o nosso jeito de pensar. E a doutrina espírita vem através do Evangelho e nos faz mudar essa ótica. Então, quando fala assim, o Senhor fala: servo bom e fiel, porque fosses fiel no pouco. Quantos de nós não viemos para exercer o pouco na terra? Mas o que acontece? A maioria nem o pouco está fazendo. Nem um pouco. Porque acha pouco. Mas só isso? Não tem menção, não ganha um título, não tem honra, não tem aplausos, não tem plateia. Percebe? Então é disso que se trata. Aí diz: estabelecerei em muitas outras coisas. Isso é um tratado de confiança. Isso é igual um office boy que entra numa empresa, começa a fazer o trabalho direitinho, vai galgando posições até se tornar um diretor da empresa. É assim com Deus. Porque se você for fiel no pouco nessa reencarnação, na próxima Deus vai falar: ele foi bem fiel, eu vou corresponder a ele, vou dar algo maior para ele. É assim com Deus. Um exemplo clássico: Kardec. Kardec, quando ele era professor, um pedagogo lá na França, ele fez o trabalho dele como pedagogo, professor, perfeito. Chegou aos 50 anos, o que aconteceu? Simplesmente ele foi levado a codificar a doutrina espírita. Percebe o que acontece quando a gente é fiel um pouco? Então a gente tem que parar com essas coisas de achar que o que eu faço é pouco, porque Deus vê a intenção e o coração naquilo que a gente faz. Olha para você, você tem feito assim no seu trabalho, na sua casa, na rua? Que é o pouco. É só isso que Deus quer de você. Você fazer o seu melhor onde você está, na posição que você está.
É ali que Deus te colocou, para você ser fiel. É isso que se trata a parábola. E aquele que enterrou com medo, simplesmente o Senhor falou: servo mau e preguiçoso será lançado nas trevas exteriores, e ali haverá choro e ranger de dentes. Que é da lei. Aí Emmanuel, nessa lição no Fonte Viva, ele explica, na lição Tendo Medo, olha o que ele diz: há muitas pessoas que se acusam pobres de recursos para transitar no mundo como desejariam. Ah, mas eu não sou tão inteligente. Ah, eu não tenho dinheiro. Ah, eu moro longe. Ah, eu não tenho carro. Ah, eu não tenho intelectualidade. Ah, eu não sou muito inteligente. Ah, isso, ah, aquilo. Se acusa pobre de recurso. Ah, eu não dou conta. Não tem isso assim? É o que mais tem. E recolhem-se à ociosidade, ao ócio, não fazem nada, alegando medo da ação. Aí Emmanuel elenca: medo de trabalhar é o primeiro. Aquele que enterra o talento está com medo do trabalho. Isso é igual quando a gente é convidado para ir na casa espírita executar algum trabalho. Não vou não, porque esse negócio ali vai me dar problema. Eu vou ter uma obrigação a mais, eu vou ter que largar uma obrigação minha lá fora. E a gente então tem medo do trabalho. É só ouvir um convite. Canso de ver isso em casa espírita. Convidou, medo de servir. Por que medo de servir? Porque a maioria da terra parece que veio para ser servido. Olha as crianças de hoje. Olha os adolescentes de hoje. Na minha época não era assim não. Sabe por quê? Porque no lar que eu fui criado, a minha mãe, que desencarnou, ela multiplicou um grande talento em mim. Eu chegava da escola com meus 10 anos de idade, sabe o que ela fazia? Ela me colocava na lida de casa, lavar, arrumar, lavar banheiro, limpar fogão. Fiquei bom nisso. Hoje eu sou um excelente faxineiro de casa. Se quiser me contratar, fica à vontade. Mas tem preço. Mas é isso. Olha os adolescentes de hoje. Medo de servir, porque só quer ser servido em casa. É o que mais tem. Aqui, gente, não sou eu, estou dando um exemplo. E está enterrando talento. Aonde? Os pais, dentro de casa. Podia multiplicar e está enterrando. Medo de fazer amigos, medo de desapontar, medo de sofrer, medo da incompreensão, medo da alegria, medo da dor. Gente, é tão sério o medo. Eu estava numa casa espírita e estava cheio assim, ó. Aí a coordenadora dos trabalhos chegou aqui na frente: alguém, por favor, pode se levantar e vir aqui na frente fazer a prece para começar os trabalhos? Acreditem, nenhuma alma se levantou. Eu estava lá, eu nunca esqueci disso. Levanta. Então é medo de incompreensão, medo de sofrer, medo de desapontar. Vai lá que eu fico nervoso e gaguejo lá um Pai Nosso. Acontece demais. Agora, olha a colocação de Emmanuel: sem o mínimo esforço para enriquecer a existência. Sabe o que Deus te deu, mesmo que pouco, para você enriquecer a sua existência? Pensava nisso um tempo atrás. Gente, como eu sou grato a Deus por ter me dado essa incumbência da divulgação da doutrina. Como isso me serviu para enriquecer a existência. Imagina minha vida sem isso? Não imagino. Não tem sentido. Muito fútil às vezes, muito vazia, muito materialista. Então Deus nos dá condições de você esforçar para enriquecer a sua existência. E não é enriquecimento financeiro não, é enriquecimento moral, de evolução do ser, de saber servir, de ter humildade. E a pretexto de serem menos favorecidos pelo destino, transformam-se gradativamente em campeões da inutilidade e da preguiça. E fecha Emmanuel: enriquece com a luz do teu esforço no bem, porque o medo não serviu de justificativa aceitável no acerto de contas entre o servo e o Senhor.
Você vai chegar no mundo espiritual, eu tive medo de servir, medo de ser incompreendido, medo de trabalhar, medo de fazer amigos. Sinto muito. Você perdeu uma grande oportunidade. E a gente vai ver o que gera isso. Por quê, gente? No capítulo 7 do Evangelho do Espiritismo, da humildade, descrito: missão do homem inteligente na Terra. No último parágrafo está descrito assim: o homem abusa da sua inteligência, bem como de todas as suas outras faculdades, e não lhes restam lições para adverti-lo que uma poderosa mão pode lhe tirar aquilo que ela mesma deu. Vocês entenderam? Tira. Ué. E vai advertindo, e tira. Como é que ele tira? Uma amputação de membros, um desencarne, uma doença, sérios recursos para retirar aquilo que você não valorizou: a inteligência, as suas faculdades. É disso que se trata. Vamos lembrar de Saulo, até encontrar com Jesus à porta de Damasco. Estava a potencialidade que ele tinha, inteligência, sabedoria, todas as condições de divulgar o cristianismo naquela região, naquela época. Só que ele usava para perseguir, para matar, perseguindo Cristo. Jesus simplesmente direcionou, mas precisou ficar cego primeiro. Depois da cegueira que ele converteu. Você pega o João de Deus, que potencialidade daquele homem nas curas. Quem é João de Deus hoje? Cadê? Percebe? Como uma criatura dessa vai voltar para a parte espiritual? Falido. Então isso é pra gente. Pra gente olhar, o que eu estou fazendo hoje no trabalho que eu faço? Não importa o que você está fazendo, importa se você não está enterrando talento. Porque Deus está te pedindo fidelidade no pouco. No pouco. Se você conseguir ser no pouco, nessa reencarnação, pode ter certeza, na próxima você vai receber incumbências bem maiores. Bem maiores. E para a gente compreender um pouco mais sobre isso, eu trouxe essa obra, O Problema do Ser e do Destino. Aqui é Leon Denis que fala para nós. Primeiro ele fala que todas as aptidões que nós temos nada mais é do que uma forma especial do pensamento de Deus em você. Para você não perceber, para você perceber que não é pouco. É o pensamento de Deus em você, naquilo que você faz. Então às vezes, aos olhos da terra, é pouco, é pequeno, é singelo, não tem nem valor. Mas e para Deus? Vale muito. Vale muito. Esse é o primeiro ponto. E nós estamos vivendo uma terra de muito materialismo, de muita comparatividade, de muita competitividade, esquecendo dos valores divinos que regem a nossa vida. E estamos nos deturpando e se perdendo na reencarnação. Uma coisa difícil de te perguntar: o que eu vim fazer na Terra? O que é a minha missão? O que eu vim fazer? As missões do ser, o seu destino, a sua ação na evolução geral estão relacionadas às suas aptidões. Tem hora que a gente reencarna e você fica assim: não, eu quero ser astronauta, eu quero ser jogador de futebol. De repente a vida vai te conduzindo, te levando. Quando você percebe, você está lá no interior do Amazonas sendo professor. É assim. A vida vai te levando para onde Deus quer que você vai. Por isso nós estamos aqui hoje. Aí ele vai falar para nós: mas e se a alma abusa desses dons? Quase não tem na Terra quem abusa dos dons. Veja nas artes, na política, na ciência, na religião.
na filosofia, em todos os setores de progresso da humanidade. E se a alma abusa desses dons? Se os aplica às obras do mal? Quanta gente hoje pegando aquilo que o Senhor confiou a ele e aplicando às obras do mal. Está cheio na terra, está cheio. E se por causa desses dons nascem-lhe a vaidade e o orgulho? Quase não tem, né, gente? Quase não tem. Percebe? É só melhorar um pouquinho. Haja orgulho, haja vaidade. Ser-lhe-á preciso, como expiação, renascer em corpos incapazes de manifestar. É punição de Deus? Não. É porque, na outra reencarnação, você não vai vir com aquele talento, com aquela aptidão. É incapaz de manifestar. Em corpos incapazes de manifestar. Viverá entre os homens como um gênio ignorado, humilhado, o tempo necessário para que a dor triunfe sobre os excessos do eu, do ego, da personalidade, e lhe permita retomar seu impulso sublime, sua caminhada momentaneamente interrompida em direção ao ideal. É isso. Por isso que ele fala: será lançado nas trevas exteriores, sofrerá em outros planos espirituais, e sofrerá também a ausência daquilo que recebeu naquela reencarnação. Porque a gente espírita às vezes fica assim, né? Ah não, eu tenho muitas reencarnações, eu vou reencarnar muito, dá para resolver na próxima. Você tem certeza que você vai receber os mesmos recursos que você recebeu nessa? Você está achando que você vai receber o mesmo pai, a mesma mãe, os mesmos braços, a mesma fala, a mesma consciência? Você está achando que você vai receber tudo bonitinho? Tudo vai mudar. Então a gente tem que aproveitar, é agora, é nessa. Quando você pega 12 milhões de desempregados, quantos desses despertaram talentos para se virar economicamente? Percebe? É disso que se trata. A gente só vê o desemprego, mas está crítico. Mas quantos estão despertando talento que não despertaria se não tivesse aquela condição? A minha irmã, por exemplo, foi desempregada, ela despertou um talento que ninguém lá imaginava que ela tinha. E ela está muito bem hoje, porque despertou. Mas o bem não é financeiramente, porque ela não ganha muito bem. É a satisfação de servir, de fazer o que ela faz, porque ela gosta do que ela faz. Muitas das vezes você vai levar para algo da sua vida, não é para você ficar rico, é para você ver onde é que você gosta, onde você está se sentindo bem, onde você se completa. E com isso, não é apologia à pobreza, é satisfação na reencarnação. Porque quantos estão aí, cheio de recursos financeiros, cheio de tudo, e se suicidando? Porque está fora das suas posições, desvirtuou a rota que foi traçada para si, junto com a espiritualidade. Esse é o ponto. E nos protegemos também quando nós articulamos e fazemos o nosso melhor naquilo que Deus nos deu. O Chico falava muito disso. Quando a justiça de Deus chega até você para acerto de conta e te encontra valorizando a sua vida, a sua existência, trabalhando no bem, fazendo o pouco que te compete, essa justiça ela recua seus passos sem data prevista de retorno. Ou seja, às vezes era o seu reencarne. Não, espera, ele está bem lá na terra, vamos deixar mais tempo, vamos atenuar. Às vezes era para você ter um acidente, às vezes era para você ter uma doença terminal. É atenuado, porque você está trabalhando no bem. O Chico falava muito sobre isso. Então, gente, já encerrando a nossa fala de hoje, a nossa reflexão, primeiro ponto a pensar: o que você acha que você sabe fazer é empréstimo de Deus. O que você vai fazer com o que Deus te empresta é seu. Beleza física é empréstimo de Deus.
O que você faz com a beleza física? Depende de você. Aptidão, inteligência, sabedoria, o estudo, tudo chega na sua vida. Ou você usa para o bem ou para o mal. Por isso que a parábola está no capítulo 16. Não tem como servir a Deus e a Mamon. E eu encerro com uma frase de Deepak Chopra, um espiritualista indiano. Ele fala assim: quando aplico os meus talentos e os coloco a serviço da humanidade, perco a noção do tempo e crio abundância em minha vida como na vida dos outros. Quando aplico os meus talentos a serviço da humanidade, perco a noção do tempo, porque fica atemporal. Por isso que a gente começa a falar que 7 horas, gente, meia hora é muito rápido. Mas é criar abundância na sua vida e na vida dos outros. Às vezes você chega assim numa pessoa que tem um trabalho tão simples, e ela consegue daquele trabalho tão simples multiplicar talentos. Você sai assim: poxa, mas que profissional, que pessoa fabulosa, que atendimento, que educação, que categoria. É isso que se trata. Está ali para servir, não para ser servido, para servir. É disso que se trata a parábola dos talentos. Nesse setembro amarelo, que é o mês dedicado à valorização da vida, só vou pedir para vocês uma coisa: ficarmos todos atentos a talentos que nós temos. Simples. O talento de dar um abraço, porque tem gente aí carente de um abraço e está suicidando porque não é abraçado. O talento de um ombro amigo para chorar as suas dores. O talento dos ouvidos para ouvir desabafos vários de pessoas que estão sofrendo perto de nós. São vários talentos que nós temos que trabalhar para a gente ver se a gente minimiza essa casuística tão grande do suicídio na Terra. Bom tratamento para vocês, que Jesus abençoe. Esqueci só de dar um detalhe. Sansão, na lei de amor, lá do Evangelho, ele fala assim, ó: vós que escutais, sois infinitamente melhores do que 100 anos. Tende de algum modo mudado em vosso proveito, que aceita sem contestar uma multidão de ideias novas sobre fraternidade e liberdade que outrora rejeitastes. Ele está dizendo o seguinte: vós que escutais, sois infinitamente melhores do que 100 anos. Sabe o talento que vocês vêm trabalhar aqui toda quarta-feira, gente? Saber escutar, saber ouvir, toda quarta-feira. Porque nós ainda somos muito ruins de saber escutar e saber ouvir. Muito obrigado a todos. Jesus abençoe.